Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas eu tenho medo dessa possibilidade. E essa é apenas uma das possibilidades do que pode vir com... E eu não estou dizendo que não é para ter nenhum tipo de regulamentação. Eu só gostaria que isso fosse feito com cuidado e com a participação da parcela da sociedade que lida com isso diretamente, né? Então, assim, eu não sei se quem estava pensando em tudo isso, quem debateu, quem chegou às conclusões e, enfim, tá com o projeto pronto e entende do que está acontecendo ali, se esses caras realmente entendem do que é rede social e internet, tá? Em geral, a gente vê que a galera lá não entende muito de quase nada. Eu acho que não entende, não, hein? Então os caras falam do Elon Musk, por exemplo, ou do Facebook, ou qualquer coisa nesse sentido. Então o meu receio não é com a regulamentação, é com a má aplicação de uma lei que tinha sei lá, alguma virtude, né? A sua apreensão acho que é factível pelo seguinte, tudo que demanda prevenção no âmbito da liberdade de expressão é delicado. Porque quando você tem que ser preventivo, você vai ter que adotar algumas regras que são meio que transversais. Então, assim, se para evitar eventuais punições, eu preciso restringir o conteúdo, por exemplo, político na rede, é provável que muitas plataformas já antecipem isso. Sim, então, assim, exato, o conteúdo político vai ter menor alcance. Você tem razão. E aí você está, de alguma maneira, já tem um impacto. Porque você está diminuindo o alcance e a distribuição daquele conteúdo que tem uma finalidade política, mesmo que seja correto, dentro da lei e tal. Então, quando é prevenção, é sempre difícil, porque, de novo, é medicação que se aplica. A medicação não pode matar o paciente. Então, sempre é a modulação disso. Regulamentação, me parece que todo mundo defende. É igual a paz mundial, né? Sim, todo mundo mesmo quem faz a guerra, É. né? O Putin defende a paz mundial. Sim. Garanto para você que se ele vier um dia, se você convidá-lo aqui, ele vier, ele vai defender a paz mundial, né? Quando você fala em regulamentação, parece que é uma expressão, todo mundo concorda que tem que ter algum tipo de baliza. Agora, o problema é como ela vai ser introduzida num debate político. Não são especialistas discutindo. São parlamentares que têm outros vieses. E nesse momento nós estamos, né, neste bendito ano de 25, às vésperas de 26, às vésperas da eleição, e nós temos interesses completamente diferentes em relação ao caso, em relação ao uso das plataformas, em relação ao espaço que se vai dar para este assunto ou para aquele assunto, né? Hoje há a dimensão por parte dos partidos de que dificilmente alguém vai ganhar a eleição se não tiver o apoio ou souber usar as plataformas e as redes sociais de maneira eficiente. Não, a gente viu um o instrumento impacto delas. de um impacto brutal. Né? A gente viu tanto ano passado, quanto em 22, quanto em 2018 também, o papel das redes sociais nisso tudo. Agora as coisas estão um pouco mais complicadas, com certeza, especialmente porque tem a popularização das ferramentas de inteligência artificial, deepfake, vozes que não vêm da pessoa para valer, mas isso tudo mostra como é muito delicado qualquer tipo de tentativa de regulamentação do como proceder e de como encaixar a função e as ferramentas das inteligências das redes sociais no processo democrático, né? Quer dizer, no processo eleitoral. Então, com certeza, assim, a gente viu já, inclusive, o Bolsonaro em 18, que não tinha muito tempo de TV, mas ele era muito forte muito forte nas redes sociais, né? Em 22, aqui a gente também viu isso. A gente viu o ano passado aqui em São Paulo o uso das redes sociais, o que aconteceu e tudo mais. E assim, será um problema que a gente vai precisar lidar para o ano que vem, com certeza, mas a sociedade precisa que isso seja feito de forma inteligente, né? Para que a gente não mate o paciente, como você está dizendo. Mas eu acho que não vai ter aprovação, não. No ano eleitoral como esse. É difícil chegar a um consenso. Acho que a tendência é que fique muito mais na mão do judiciário. Como tem sido de as novo. eleições. De novo. Aí tem algumas que têm um lado bom, que eu acho que o judiciário tem um menor viés político do que o Congresso. O Congresso tem um interesse político, enfim, inerente ao cargo, né? O cara é eleito pelo povo, por um partido, tem uma defesa de uma teoria política. O judiciário, em tese, é mais isento. Agora, tem um outro desafio, que é o judiciário precisa estar aparelhado, inclusive do ponto de vista tecnológico, para responder a essas demandas. Porque uma discussão que a gente acompanhou nos tribunais nas últimas eleições
assim, nós não conseguimos acompanhar a velocidade das transformações digitais. Nós somos magistrados analógicos decidindo o uso de ferramentas digitais numa campanha. Então, esse conflito quase geracional, são magistrados ali e tal. E na hora, acho que nós precisamos pensar também como gerar instrumentos mais eficientes para que o judiciário faça uma... A expressão é difícil, né? Porque não falar em moderação parece que é pecado, mas uma moderação do debate político para garantir isonomia, que são aqueles princípios que estão ali na lei eleitoral, né? Porque quando você desequilibra o debate político porque alguém impulsiona demais ou usa o discurso de ódio, isso precisa ser modulado por alguém. A autoridade vai ser o juiz eleitoral, que é que organiza as eleições. Que é um pouco diferente também de outros países que não têm a justiça eleitoral, que nós temos um instrumento, um mecanismo que tem a missão de organizar a eleição. O TSE existe para... O TSE, os tribunais eleitorais, existem para organizar e disciplinar a eleição. Então, já que você tem esse risco do tribunal não acompanhar a velocidade da transformação digital, você precisa equipar o tribunal para que ele faça uma, entre aspas, modulação dentro de alguns parâmetros mais segura da eleição. Uhum. E o que nós vimos no ano passado foi uma dificuldade gigantesca da Justiça Eleitoral conseguir acompanhar o que acontecia pelas redes sociais, né? As campanhas nas redes sociais, e os juízes, como é que é fazer para olhar tudo, verificar tudo, fiscalizar tudo e aplicar um certo nível de equilíbrio para que os exageros... E aí a gente tem que ser justo, assim, que as plataformas colaboraram bastante e têm colaborado com o juiz eleitoral, dando ferramentas, treinando e cooperando, inclusive, com para administrar, porque não interessa, na minha avaliação, se não interessa para as plataformas, que o debate se esgarce de tal forma que o alvo passe a ser as plataformas depois da eleição. Peraí, aconteceu um negócio tão absurdo nesse país que nós precisamos regulamentar na veia. Uhum. Então, as plataformas têm sido cooperativas nesse aspecto. E eu diria para você, assim, o TSE, inclusive, faz menção a isso, os ministros, o próprio Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, que foi antecessor dele, do papel que as plataformas tiveram no processo pedagógico das equipes que estão julgando, juízes mesmo que estão julgando, e nas medidas que eles chamam de preventivas, mas que são muito mais no sentido de instruir o eleitor, porque eu acho que o eleitor é parte importante nesse processo também, não é só o candidato. O eleitor precisa criar um discernimento sobre o conteúdo que ele está consumindo e ele mesmo apontar onde tem abuso, porque é muito melhor para o sistema democrático que o eleitor tenha consciência do seu papel e, inclusive, passe a boicotar os candidatos que estão ferindo a lei, do que ele deixar que o juízo tome essa decisão. Então, assim, as plataformas trabalharam muito no sentido de educar, de explicar para o eleitor, falar, isso aqui que você faz, o uso de uma ferramenta de IA para inventar um discurso de ódio aqui, isso é crime. Uhum. Isso dá cadeia. Nossa, eu não posso brincar com isso, não pode brincar com isso. Sobretudo período eleitoral. Você tem uma legislação que rege essa sua conduta. Então, as plataformas foram muito cooperativas. Eu acredito que tendam a ser até mais cooperativas agora no ano eleitoral, porque tem um TSE aí que vai pedir ajuda. O TSE está pedindo ajuda a mim, venham aqui, me auxiliem a conduzir esse processo, porque tem problemas, eu não sei lidar com a velocidade desses problemas, como eles se multiplicam, e eu preciso de quem tenha tecnicamente capacidade de me suportar nesse trabalho. Uhum. Então, acho que tem um papel importante das plataformas no ano que vem também. Também acho.